Olá, me chamo Laura Gisele, sou estudante do curso de Ciências Biológicas da UFCG, Campus Cuité, Centro de Educação e Saúde SES, e falarei um pouco sobre fatores bióticos e abióticos referente à disciplina Ecologia dos Ecossistemas Terrestres, ministrado pela professora Kyriaque Nuriti Silva. E com relação a esses fatores bióticos e abióticos, é importante a gente entender que eles representam as relações existentes e que eles são responsáveis pelo equilíbrio do ecossistema, tanto os fatores bióticos quanto os abióticos. Os fatores bióticos, por exemplo, eles correspondem às comunidades vivas de um ecossistema. E ele é toda aquela comunidade viva, presente no meio, né, no ecossistema. E eles podem ser tanto uma, uma árvore quanto um pequeno aquário. E já a comunidade abiótica, eles são os elementos físicos e químicos ou geológicos presentes no ambiente e são responsáveis por determinar em uma larga escala a estrutura e o funcionamento dessas comunidades. No caso, como a gente pode ver aqui na imagem, né, os componentes abióticos e bióticos. Aqui a gente vê a representação de um ciclo onde há uma forte dependência de, desses, desses fatores, né, que dependem um do outro. No caso dos seres abióticos, representado pela água, os minerais, os gases, a energia, no caso, o calor, né, que é a energia térmica, a luz, como a energia luminosa, e os nutrientes, que vão ser as substâncias químicas. E formando esse ciclo, ele mostra a dependência um do outro, como dos seres bióticos que dependem desses fatores abióticos. Como aí a gente vê os produtores, os seres bióticos compostos por produtores, consumidores e decompositores. No caso dos produtores, a gente a gente vê aí a representação de plantas e de algas. Já os seres consumidores, representados por herbívoros e carnívoros. E os seres decompositores, representados por é, fungos e bactérias. E com relação aos seres bióticos, esses seres, esses fatores bióticos, no caso, eles são o resultado da interação entre os seres vivos em uma determinada região. Eles juntos formam a biota, ou seja, uma comunidade biológica que influencia o ecossistema no qual todos estão inseridos, né? E com relação a esses fatores bióticos, a influência que os fatores bióticos exercem no ecossistema são baseados principalmente a partir das relações ecológicas e das cadeias alimentares. As relações ecológicas vão ser as interações que ocorrem entre os seres vivos, sendo classificados de, entre interações interespecífica, intraespecífica, harmônicas e desarmônicas. As relações ecológicas elas serão classificadas de acordo com esses quatro níveis. As interações intraespecíficas, elas vão ser as relações entre seres da mesma espécie. Já a relação entre seres, a relação interespecífica vai ser a relação entre seres de espécies completamente diferentes. E com relação à harmônica e desarmônica, é quando é referente a benefícios e prejuízos que vão apresentar essas relações. No caso das relações harmônicas, é quando o resultado da associação entre as espécies é positivo, podendo
somente uma ou as duas espécies que estão tendo aquela relação serem beneficiadas e sem haver prejuízo para nenhum dos dois. Já na relação ecológica desarmônica, é quando o resultado dessa relação é negativo, para um dos dois lados ou para os dois. Quando não há benefício de nenhuma das duas partes. Ambas vão ser prejudicadas ou uma delas, né? E os diferentes tipos de relações ecológicas, eles são representados e de acordo dessas quatro características que eu acabei de falar, e elas representam a contribuição dos seres vivos para o ecossistema em que eles vivem. O ecossistema aquático é um exemplo como fatores bióticos exercem sua influência para o equilíbrio do meio em que vivem, né? E assim vai. E com relação à cadeia alimentar, vai ser outro tipo de relação, né? E essa relação vai ser entre os organismos autrótrofos, no caso que produzem o seu próprio alimento, e os heterótrofos, que precisam interagir, ingerir, no caso, outros organismos para se alimentar. E eles são classificados como em 3 níveis tróficos, que no caso são os produtores, os consumidores e os decompositores, como eu falei ainda há pouco, mostrando a imagem dos componentes bióticos e abióticos. E com relação aos produtores, eles são os seres autrótrofos, ou seja, aqueles que fabricam seu próprio alimento. E esse alimento é produzido através da fotossíntese, que no caso são as plantas, como a gente vê aí na primeira fotinha. Já os consumidores são os seres heterótrofos, ou seja, aqueles que não produzem o seu próprio alimento e por isso eles necessitam buscar em outros seres a energia necessária para que ele possa sobreviver, né? No caso dos consumidores. Aí vai ter o primário, o secundário, o terciário e o quaternário. No caso desses consumidores, todos eles vão ter a mesma função, né? Que vai ser, como eles não produzem o seu alimento, vai ser buscar outros seres para poder ter a sua energia e sobreviver. Todos eles vão ter a mesma função. Vai se alimentar dos restos de outros animais, na verdade. E os decompositores são aqueles que se alimentam da matéria orgânica em decomposição para obter nutrientes e energia. E contribuindo também para a reciclagem de materiais orgânicos, né? Esses decompositores também têm essa finalidade, que é, além de, ao consumir os restos de matéria orgânica, eles, além de ter a sua energia, eles ainda contribuem para a reciclagem de de materiais orgânicos. E com relação aos fatores abióticos, esses fatores abióticos, eles são os elementos não vivos do meio ambiente, porém que afetam os organismos vivos da biota em termos geral. E esses elementos, eles podem ser físicos ou químicos. Os fatores físicos, por exemplo, são aqueles que contribuem para o clima do ecossistema, determinando principalmente ele é determinado principalmente pela radiação solar que chega à Terra. E as radiações, além de proporcionarem a luz fundamental para que possa acontecer a fotossíntese, né, que é a produção de alimento pelos organismos autrótrofos, ele também influencia na temperatura, que é uma condição ecológica decisiva para a vida da superfície terrestre em geral, né? E a temperatura, ela também influencia, aqui tá, né, os fatores abióticos, e essa temperatura, ela também influencia outros fatores climáticos, como o vento, a umidade,
relativa do ar e pluviosidades. E já os fatores químicos são representados pelos nutrientes existentes. Destaca-se os sais minerais, nutrientes importantes e essenciais para garantir a sobrevivência dos organismos. E outro exemplo são os fósforos, que desempenham um importante papel para a formação de ácidos nucleicos, além do magnésio, que participa da clorofila, os ciclos biogeoquímicos do nitrogênio, do oxigênio e do carbono. Eles contribuem com a reciclagem de nutrientes e o fluxo de energia para a manutenção dos equilíbrios dos ecossistemas. E como a gente vê aí sobre esses fatores abióticos, a luz, no caso, ela também pode ser determinada como a luz ou então a radiação, né? Que são os organismos produtores que dependem da luz para produzir as moléculas orgânicas e para poder se manter vivos. E muitas populações são adaptadas para sobreviver em locais com altas radiações e longos períodos, aqueles períodos mais longos de grande iluminação, assim como também existem comunidades adaptadas às condições de períodos mais curtos de luminosidade. E a energia solar também serve para aquecer o corpo dos animais e auxiliar na manutenção de suas taxas metabólicas. No caso, precisa também para produzir essa energia, dessa energia para poder produzir, ter todo o funcionamento do seu metabolismo em dias, né? Funcionando direitinho. E com relação a essa temperatura, ela é a variação térmica de uma região que define os limites da vida dos organismos vivos. Em muitos casos, como ocorre nas zonas temperadas, as baixas temperaturas fazem os organismos migrarem de uma região para outra, alterando toda a dinâmica daquele ecossistema. E, inversamente, os períodos quentes e secos das savanas africanas, por exemplo, elas exigem um máximo de resistência das populações que ali vivem, né? E as adaptações comportamentais e morfológicas desses seres vivos estão relacionados às condições térmicas da sua história evolutiva, né? Eles têm características adaptativas próprias deles. E por esse motivo, o aquecimento do planeta é extremamente preocupante, porque cada espécie tem uma adaptação diferente a um determinado tipo de clima. E já com relação à água, ela é essencial para todos os tipos de seres vivos, né? Seja como recursos ou como local de vida, né? Habitat. E o balanço hídrico de um ecossistema é vital para a manutenção do seu funcionamento. E esse balanço é mantido pelo ciclo da água, através do regime pluviométrico, fluxo dos rios, tempo de resistência da água em lagos e acesso a fontes de energia subterrâneas. E o estresse hídrico é também devastador para um ecossistema que, caso seja uma situação duradoura e contínua, pode levar ao colapso completo de toda aquela comunidade, tanto com relação à escassez de água, quanto com relação ao excesso de água naquela determinada região. E com relação ao substrato, ele vai ser dividido exatamente pela necessidade e pela importância da água e do solo, da presença do solo. O solo ele vai possuir uma porção biótica, que são micro-organismos e substâncias de origem orgânica, e uma porção abiótica, que é associada às diferentes formações rochosas e tipos de solos. O solo ele serve
de substrato para o crescimento dos vegetais, participando do ciclo de diversos nutrientes essenciais, além de também servir como abrigo e habitat para muitos organismos. E além das condições ambientais, os recursos de origem inorgânica de um local também são classificados como fator abiótico. Exemplos seriam os nutrientes minerais do solo absorvido pelas plantas e as tocas ou cavernas utilizadas como habitat. E esses são essenciais para o crescimento e a sobrevivência da população. E também são levados em conta é, quando são determinados por um ecossistema e aquele ecossistema é funcional e está em equilíbrio com os fatores bióticos e abióticos. E essas foram a referência e obrigada pela atenção.